Cheiro forte de vinagre, metal quente e sangue. Era assim que cheirava a vida de uma legião romana após a batalha. No ruído e nos gemidos dos feridos, ao som dos passos dos carregadores, um dos soldados gritava não de dor, mas de terror. Ele ainda está vivo. E nesse momento, um homem de quitão branco já se aproximava dele, não com um escudo, mas com uma faca e uma esponja. Este não era um carrasco, mas aquele que deveria salvar. Mas como salvar se o remédio é ferro em brasa? Como se pode sobreviver quando o tratamento começa com a fumaça e o chiado de uma lâmina incandescente? E o que fazia essas pessoas capazes não apenas de suportar, mas de acreditar que a dor salva? A resposta para isso está escondida no coração da disciplina romana, onde a medicina era uma continuação da guerra. Segundo o testemunho do historiador romano Celso, os médicos das legiões não temiam o sangue. Eles agiam rapidamente, quase mecanicamente. Lavavam a ferida com vinagre, cobriam-na com pó de ervas e depois cauterizavam com ferro para estancar o sangue e matar o mau hálito, como chamavam a infecção. Isso não era um ritual cruel, mas a ciência do seu tempo. As coisas que hoje chamaríamos de antissépticos naquela época eram armas contra a própria morte. Os encarregados da medicina no exército eram chamados de médicos, mas nem todos eram cientistas. A maioria vinha das fileiras dos soldados. Um médico não é apenas um clínico geral. É um guerreiro acostumado à dor, que sabia que segundos decidem tudo. Se a ferida não for cauterizada, a pessoa morrerá de febre. Se for cauterizada, permanecerá viva, mas sempre se lembrará do cheiro de pele queimada. Imagine o ferro incandescente, em brasa, um grito, um lampejo de dor e o silêncio. Nesse instante, vida e morte, disciplina e medo se fundiam. Para os romanos era um ato de purificação, quase sagrado. Seus corpos deveriam estar íntegros, seu espírito inquebrável. Mesmo após ser ferido, o legionário era obrigado a retornar à formação. Arqueólogos encontraram vestígios de instrumentos médicos, bisturis, fórceps, agulhas e até sondas metálicas em um dos acampamentos militares perto de Vindobona, a atual Viena. Essas descobertas confirman que os médicos romanos possuían um arsenal completo, uma forja de vida em miniatura. Cada objeto era afiado, como uma arma, e em suas mãos o aço servia não para matar, mas para curar. Mas por trás de toda essa precisão, escondia-se outra questão. Quem curava os próprios médicos quando a guerra não terminava? Afinal, sob o manto do médico, escondia-se o mesmo cansaço, o mesmo medo diante do próximo grito, o mesmo chiado do ferro contra a carne. Assim começou a história do hospital romano, em um lugar onde a guerra encontrava a ciência e o homem a sua própria resistência. Foi aqui, entre as enfermarias e o cheiro de vinagre, que a medicina romana fez o que muitos impérios não conseguiram. Transformou a dor em um instrumento de sobrevivência. E no próximo momento, veremos como essa máquina de cura funcionava por dentro, como a legião era capaz de se curar, como um corpo vivo, onde cada ferida tinha seu próprio ritual. Quando o sol nascia sobre o acampamento, o hospital romano, o valetudinário, já vivia sua vida particular. Seu silêncio não era de paz. Aqui se ouviam gemidos abafados, o tilintar de instrumentos, o farfalhar de tecidos e o cheiro de vinagre, impregnado nas pedras. Valetudinário, assim chamavam o hospital militar, um lugar onde a guerra continuava sem espadas. Não era uma tenda aleatória. Cada construção tinha uma estrutura rigorosa, calculada com o mesmo pedantismo romano que as fortificações. Paredes de pedra, fileiras alongadas de leitos, canais para escoamento da água e sangue, Tudo subordinado à lógica da ordem, porque até a dor deveria ser organizada. Arqueólogos encontraram tais hospitais em Carnuntum, na Britânia, perto de Lugdunum. O plano deles era quase idêntico. Um longo corredor, de ambos os lados do qual ficavam quartos com 6 leitos cada. A parte central, a sala de cirurgia, onde estavam vasos de bronze com vinagre e esponjas de ervas marinhas. Essas esponjas não eram simplesmente panos. Elas absorviam a solução antisséptica com a qual lavavam as feridas.
O vinagre agia como esterilizador, matando a putrefação, muito antes de a humanidade conhecer os micróbios. Aqui trabalhavam médicos de diferentes níveis. Acima de todos estava o artiatros, o médico-chefe da legião, quase um oficial militar. Abaixo, os capsarii, assistentes que transportavam os feridos e os enfaixavam. Eles carregavam à cintura sacos de couro com ataduras, esponjas, pó de minério de cobre, outro antigo antisséptico. Para eles, a morte era parte da rotina, como a troca de guarda. Quando um morria, eles simplesmente viravam o corpo de lado para dar lugar ao próximo. O próprio processo de tratamento parecia um ritual. Os soldados eram trazidos em macas, féretra, estruturas de madeira com correias tensionadas. Eram colocados sobre uma mesa de pedra, contidos por correias, e começava o que os próprios legionários chamavam de teste de coragem. O médico examinava a ferida. Se o osso estivesse esmagado, amputação. Se o corte fosse profundo, cauterização. Eram usados ganchos de ferro incandescentes, pinças de cobre, ungüentos à base de resina e vinho. O vinho substituía a anestesia, mas na maioria das vezes, apenas enfraquecia o grito. Celso escreveu que um verdadeiro médico não deve ser mole, nem hesitante, mas confiante em seu golpe, como um carrasco. Esse princípio frio determinava tudo. A vida do paciente dependia não da compaixão, mas da precisão da mão. Cada incisão, cada sutura era um passo entre a vida e a morte. Entre os instrumentos romanos havia um objeto especial, o catéter de bronze, um tubo fino, usado em caso de lesão na bexiga. Há evidências de que até operações no crânio, trepanações, eram realizadas em hospitais militares, e alguns pacientes sobreviviam. Nos crânios encontrados em Nimes e na Gália Britânica, são visíveis sinais de cicatrização. Isso significa que essas operações não eram experimentos acidentais. Por trás delas havia um sistema, transmitido de legião para legião. Os médicos de Roma frequentemente vinham das províncias gregas, onde as tradições de Hipócrates se entrelaçavam com a prática do campo de batalha. Eles escreviam tratados, mas sua verdadeira sabedoria nascia não nas bibliotecas, mas no cheiro de sangue e vinagre. Para eles, a medicina era uma continuação da disciplina. Aquele que curava deveria ser tão resistente quanto aquele que lutava. Mas havia outros heróis invisíveis desse sistema. Os oficiais de saúde, responsáveis pela limpeza do acampamento. Em um acampamento romano, cada vala, cada buraco tinha seu lugar. A água fluía rigorosamente em uma direção para não retornar às tendas. Até mesmo os resíduos eram removidos em horários programados. Isso parecia um detalhe, mas foi a disciplina sanitária que salvou mais vidas do que o ferro em brasa. Historiadores modernos como Goldsworthy acreditam que o exército romano venceu não apenas com a espada, mas também com a limpeza. Imagine só. Cada colher de vinagre, cada esponja, cada gota de resina fervente, o resultado de séculos de experiência. Mas essa ordem se mantinha por uma única lei. O corpo do soldado pertencia ao império. Ele era tratado não por misericórdia, mas por cálculo. O legionário deveria retornar à formação, e quanto menos tempo ele passava no hospital, melhor para o exército. Nisso se escondia a essência da abordagem romana à medicina: curar para novamente lançar na batalha. E quanto melhor funcionava o valetudinário, mais tempo o próprio império poderia viver. Afinal, cada legionário curado era um tijolo em suas muralhas. Mas o que acontecia quando essas muralhas se tornavam demais? Quando o sangue não parava de escorrer, nem mesmo com ferro em brasa, e a disciplina se rachava sob o peso do medo. Quando os médicos pela primeira vez perceberam que o império começava a adoecer assim como seus soldados, a batalha não é apenas um choque de espadas, mas também um exame para a medicina. Quando a legião entrava em combate, ao lado do tribuno sempre ia um médico, com uma bolsa de couro pendurada nas costas, contendo esponjas, pinças e vinagre.
O seu lugar não era na formação, mas atrás das centúrias, junto ao próprio campo da morte. Foi ali, onde o pó se misturava com o sangue, que nasceu a verdadeira cirurgia romana. Quando as formações se quebravam, quando o corno tocava para a retirada, começava o trabalho daqueles que não usavam capacetes, mas salvavam mais vidas do que qualquer comandante. O historiador Vegésio escreveu que os romanos não abandonam os seus feridos, pois cada soldado é parte do exército, e o exército é um corpo único. Assim funcionava a lei do império. Perder um significava enfraquecer todos. Após a batalha, os soldados carregavam os corpos dos camaradas para as tendas. Os mortos eram colocados à direita, os vivos à esquerda. Os separados começavam a ser tratados com esponjas embebidas em vinagre, e aos moribundos davam água, se houvesse. Não era compaixão, era um sistema. Entre os médicos existia uma regra tácita. Primeiro tratam-se aqueles que podem regressar à formação. Uma condição severa, mas necessária. Os capsarii, os paramédicos juniores, determinavam isso com um olhar. Se o soldado respirava calmamente, se o osso não estava esmagado, ele era levado. Se os olhos ficavam vidrados, seguiam em frente. O objetivo não era salvar todos, mas preservar o exército. Às vezes, a batalha se transformava em catástrofe e o hospital não dava conta. Então, os médicos precisavam improvisar. Historiadores mencionam um caso no cerco de Jerusalém, quando os legionários, sem instrumentos de ferro, cauterizavam feridas com brasas. Foi um ato desesperado, mas eficaz. O vinagre com que lavavam a pele sibilava nas queimaduras. O cheiro era insuportável. Mas foi essa mistura de dor e ácido que impedia a putrefação. Um dos instrumentos mais terríveis chamava-se fera. Era uma haste de ferro que aqueciam nas brasas e depois a pressionavam contra o local sangrento. O chiado era um sinal de vida. Se o som desaparecia, significava que o sangue coagulava e o soldado sobreviveria. Para os legionários, era o som da salvação. Quase todas as manipulações em campo eram feitas sem anestesia. Vinho, é claro, era dado, mas na maioria das vezes apenas ajudava a esquecer. Aqueles que sobreviviam contavam que ouviam a própria pele como se ela cantasse sobre o ferro. Alguns perdiam a consciência, e era isso que os salvava da dor. O termo que os romanos aplicavam a tais procedimentos era cauterium, cauterização. Nele se uniam horror e salvação. O cauterium não apenas estancava o sangue, ele purificava o corpo do mau espírito da doença. Para um romano, a doença era um inimigo. Era preciso vencê-la da mesma forma que um bárbaro. Quando o campo de batalha era limpo, os corpos eram removidos, mas o trabalho dos médicos não terminava. O hospital enchia rapidamente, e aqui começava o verdadeiro milagre da logística romana. Cada hospital tinha uma lista de feridos. Os escribas registravam de qual coorte era o ferido, o que havia sido feito com ele e quando poderia retornar à formação. Essa ordem surpreende até mesmo os historiadores militares modernos. Um exército capaz de manter registros em meio ao caos de sangue e morte era uma máquina onde o homem se tornava uma peça, mas uma peça necessária. Escavações arqueológicas em acampamentos germânicos mostraram que muitos ossos encontrados nas zonas médicas apresentam vestígios de amputações precisas e até tentativas de protetização. Próteses simples de madeira ou bronze, rústicas, mas funcionais. Isso significa que um legionário que perdia um braço ainda era considerado parte do império. Ele podia treinar recrutas, realizar tarefas domésticas, guardar armazéns. Mesmo após a perda, o corpo permanecia útil. Os médicos daquela época não conheciam a palavra reabilitação, mas entendiam que o homem que sobrevivera deveria ser mantido ocupado. A inatividade para um romano era a pior doença. Por isso, os convalescentes eram enviados para trabalhar no acampamento, limpar armas, cavar fossos.
A dor era atenuada pelo trabalho. Tácito escreveu que o romano despreza a fraqueza do corpo, pois seu espírito deve ser mais forte que a dor. Não é apenas uma frase. É o credo de uma civilização onde o sofrimento era considerado parte do serviço. O legionário que passava pelo ferro em brasa retornava diferente, não apenas um sobrevivente, mas literalmente temperado. Mas esse sistema tinha sua sombra. Às vezes o ferro em brasa salvava o corpo, mas quebrava a mente. Havia aqueles que não conseguiam mais segurar a espada, que temiam o fogo, que se isolavam no silêncio das enfermarias. Ninguém escrevia sobre eles, não eram incluídos nos relatórios. O império curava a carne, mas não a alma. E, no entanto, mesmo nessa crueldade, sentia-se uma estranha humanidade. Porque cada vez que um médico levantava o ferro em brasa, ele lutava não apenas pelo soldado, ele lutava por Roma. Mas o que aconteceu quando o próprio império começou a precisar de tratamento, quando suas feridas começaram a infeccionar por dentro e o ferro em brasa já não a ajudava? Em meados do segundo século depois de Cristo, Roma estava no auge de seu poder, mas sob sua pele de mármore, a putrefação já começava. O império, acostumado a tratar soldados com ferro em brasa, precisava ele mesmo de cauterização. Pelas estradas onde antes marchavam legiões, agora se moviam doentes e refugiados. Epidemias que mais tarde seriam chamadas de peste antonina assolaram tudo, de Damasco a Britânia. Segundo testemunhos de Cássio Dio, os corpos apodreciam diretamente nos hospitais, e os médicos, sem explicação, cauterizavam as feridas da mesma forma, com ferro, vinagre e oração. Mas o sistema, uma vez criado para a guerra, sabia se adaptar. Os valetudinários transformavam-se em centros de quarentena. Eles eram construídos fora dos acampamentos, cercados por fossos para impedir a propagação da doença. A entrada era guardada por legionários armados. A doença se tornara um inimigo contra o qual também se colocava guarda. Lá dentro, o trabalho fervilhava. As esponjas agora eram usadas não apenas para lavar feridas, mas também para purificar o ar, sendo queimadas após cada uso. Descobertas arqueológicas na Síria confirmam: esponjas e ataduras são frequentemente encontradas em fossas junto com carvão, o que significa que eram realmente queimadas na tentativa de deter a contaminação. O termo que então entrou em uso corrente era contagium, toque, infecção. Os romanos não conheciam micróbios, mas sentiam que a doença era transmitida pelo contato. Por isso, nos hospitais começaram a usar fumaça de zimbro e enxofre, acreditando que ela purificava o ar. Este foi o primeiro protótipo de desinfecção sanitária. Os médicos não entendiam a essência do processo, mas o método funcionava. O nível de mortalidade entre o pessoal diminuía. Nesses hospitais trabalhavam não apenas romanos. Após as reformas de Adriano, os médicos frequentemente vinham das províncias orientais, Síria, Egito, Grécia. Eles traziam seus conhecimentos, ungüentos de mirra, óleos de alecrim, infusões de ópio. Para os feridos, isso era quase um milagre. Vinho, vinagre e ferro em brasa permaneciam a base, mas a eles se adicionava algo suave, quase humano. Guerreiros, acostumados à dor, sentiam pela primeira vez o cuidado. Mas foi nesse período que ficou claro que a medicina de Roma não podia curar tudo. Um soldado ferido na fronteira distante não podia mais ser levado ao hospital a tempo. As distâncias do império cresciam mais rápido do que suas estradas. Por isso, nas legiões, começaram a criar unidades médicas de campanha, análogos primitivos de hospitais móveis. Cada unidade tinha agora seu próprio conjunto de materiais de curativo e um ou dois capsarii. Eles tratavam diretamente no campo, sob a chuva, sob as flechas, às vezes na lama. Este foi o primeiro passo para o que hoje é chamado de medicina de campo militar. Segundo as descrições do historiador Galeno, que serviu sob Marco Aurélio, os médicos militares começaram a usar novos instrumentos, seringas de bronze para lavar o pus, agulhas finas para suturas de fio de linho. Ele escreveu que as feridas não deviam ser apenas cauterizadas, mas
limpas até que o corpo respirasse frescor. Para sua época, era uma abordagem quase revolucionária. Pela primeira vez, surgiu o conceito de limpeza e restauração, e não apenas de estancar o sangue. Galeno também notou que muitas doenças dos soldados não começavam com a espada, mas com o cansaço e a fome. A dieta de um legionário era precisa até a onça: grãos, vinho, vinagre, carne salgada. Mas em campanhas distantes, quando o suprimento falhava, a ração se transformava em tormento. Então a doença vinha não de fora, mas de dentro: escorbuto, exaustão, febre. Os médicos escreviam que o corpo se tornava como uma parede enfraquecida da fortaleza. Para salvá-la não eram necessários ferro e fogo, mas pão e água. Mas o império já não podia alimentar todos os seus defensores. A cada década, a medicina refletia cada vez mais o estado do Estado. Os valetudinários tornaram-se menores, os recursos mais escassos, os médicos mais pobres. Quando as fronteiras ruíam, a ordem dentro das enfermarias também ruía. Às vezes, nos hospitais, restavam apenas velhos e feridos cuidando uns dos outros. As crônicas dizem que ex-legionários que conheciam os fundamentos dos curativos ensinavam jovens escravos a tratar queimaduras e luxações. Assim, a antiga medicina militar se transformava em popular. E, no entanto, mesmo em seu declínio, ela mantinha uma vitalidade surpreendente, porque em algum lugar nas profundezas desse sistema ardia a velha ideia romana: a vida é um dever para com o império, que seja fraca, ferida, mas ainda assim vida. Mesmo quando o ferro em brasa perdia a força, o espírito dos médicos permanecia de ferro. Mas foi nesse contraste, entre a carne queimada e o espírito exausto, que se escondia o símbolo do fim de uma era. O império, que outrora curava suas feridas com vinagre e disciplina, agora gemia como um soldado na mesa de pedra. E quanto mais os médicos cauterizavam suas úlceras, mais evidente se tornava: a doença havia penetrado mais fundo do que a pele. No final do 3º século depois de Cristo, os guerreiros que retornavam das frentes germânicas e orientais traziam consigo não apenas feridas, mas também experiência, transformada em sistema. A medicina romana, que começou como um conjunto de técnicas de campo, agora fazia parte da doutrina militar. O hospital, o valetudinário, não era mais um refúgio temporário, tornou-se uma instituição permanente, incluída na infraestrutura da legião. Em seus planos, encontrados em acampamentos perto de Mainz e Numídia, é possível ver como ele se conectava com a forja, a cozinha e o templo, como se a saúde do soldado exigisse não apenas facas e ungüentos, mas também comida e oração. Cada detalhe tinha um significado. Perto das enfermarias havia sempre uma fonte de água, revestida com azulejos, para não ser contaminada. Sangue e soluções de lavagem escorriam para canais separados, que levavam a fossas, e as paredes dos hospitais eram cobertas com cal, acreditando que a cor branca refletia a doença. Até o vento era usado conscientemente. Os edifícios eram orientados de modo que o ar circulasse, uma ventilação antiga, mas eficaz. Paralelamente a isso, a psicologia do tratamento também mudava. Se na época de Celso o médico era quase um carrasco, agora ele se tornava um guardião da vida. Surgiu o respeito pelo próprio processo de cura. Nas lápides de médicos de Luctunum e Ravenna pode-se ler inscrições. Ele devolveu muitos ao serviço, breve, mas com orgulho. A medicina deixava de ser um ofício de dor e tornava-se uma profissão. O termo que então se consolidou foi chirurgus, aquele que trabalha com as mãos. Não um filósofo, não um mago, mas um mestre da carne. O chirurgo já não apenas cauterizava feridas, ele suturava tendões, realinhava ossos, removia flechas. Algumas operações são descritas por Galeno com tal precisão que poderiam ser replicadas ainda hoje. Ele ensinava que o corpo é um mecanismo e o médico seu técnico. Para um império construído sobre ordem e disciplina, esta era a metáfora perfeita. Mas essa racionalidade tinha um lado negativo. Quanto mais perfeita se tornava a medicina, mais impiedosamente usava o homem.
O legionário não tinha mais o direito de morrer de uma ferida, se pudesse viver. Ele era arrancado da morte para ser devolvido ao serviço, mesmo que o corpo estivesse quebrado. Cartas de um centurião, encontradas no Egito, relatam como os sobreviventes com graves mutilações eram distribuídos para postos secundários, sentinelas, artesãos, mensageiros. Eram chamados de inválidi, incapacitados, mas ainda úteis. É difícil imaginar quanta dor essas pessoas passaram. Alguns deles perdiam membros, mas permaneciam fiéis ao juramento. Para eles, o hospital não era um lugar de descanso, mas uma forja onde seus corpos eram reforjados. Roma criava não apenas um exército, mas um mecanismo de autorrecuperação. Até o sofrimento se transformava em função. Dados arqueológicos confirmam que neste período surgiram mais instrumentos para a reconstrução, placas metálicas para ossos, talas de madeira com fechos de bronze. Em um dos hospitais em Capua, foi encontrado um conjunto de 6 próteses diferentes, de dedos a uma perna inteira. Isso prova que os médicos já não apenas salvavam vidas, mas tentavam devolver ao corpo a forma perdida. Para o mundo antigo, isso era um passo quase inacreditável. Enquanto isso, o caos se intensificava nas fronteiras do Império. A cada década, as guerras aumentavam e os médicos diminuíam. Os jovens médicos não tinham tempo de ser treinados. E, no entanto, Roma resistia, porque sua medicina estava integrada à própria ideia do exército. Mesmo que uma legião fosse derrotada, seus sobreviventes podiam curar uns aos outros. Nas ruínas dos hospitais, os arqueólogos encontraram não apenas instrumentos, mas também inscrições feitas por soldados. O ferro salva. Essa frase simples transmitia todo o significado de sua fé. Mas por trás dessa fé escondia-se o cansaço. Quando as guerras se arrastavam por anos, os feridos retornavam aos mesmos hospitais. Onde antes se ouvia o tilintar de instrumentos, agora ressoava a tosse de velhos legionários. A dor deixou de ser temporária, tornou-se um modo de vida. Os médicos já não distinguiam quem estavam tratando, um soldado ou uma sombra. No entanto, foi nesses anos que nasceu algo novo. O embrião do que mais tarde seria chamado de psiquiatria militar. Alguns médicos escreviam sobre o tremor após a batalha, sobre sonhos em que o ferido via as chamas do ferro. Naquela época, ninguém conseguia explicar isso, mas os próprios médicos começaram a notar que nem todas as feridas estavam no corpo, algumas estavam na mente. E pela primeira vez na história romana, começaram a usar o descanso como tratamento. Os pacientes eram enviados para o sul, para o mar, para respirar o ar da tranquilidade. Uma medida simples, mas que salvava mais do que o ferro em brasa. E, no entanto, todo aquele que passou pelo menos uma vez pela cauterização carregava para sempre em si a memória desse som, o chiado que separava a vida da morte. Para essas pessoas, o hospital era um templo da dor, mas também um lugar de renascimento. O império podia desmoronar, as cidades queimar, as legiões desaparecer, mas onde o ferro ardia, a vida ainda se mantinha. E enquanto em Roma fumegava o último braseiro, em um dos hospitais entre os gritos dos feridos e o cheiro de vinagre, alguém novamente levava o ferro ao fogo. O império rachava, mas suas mãos ainda curavam. E esse som, curto, rouco, como a respiração de um soldado, tornava-se o símbolo do último suspiro de Roma. Quando o Império Ocidental começou a ruir, a medicina não morreu com ele. Dissolveu-se em novos mundos. Os valetudinários esvaziaram, mas suas paredes não desapareceram. Monges ocuparam os antigos hospitais, transformando-os em abrigos para doentes e peregrinos. A mudança foi quase imperceptível. Onde antes se cauterizava com ferro, agora se liam salmos. Em vez de vinagre, água benta. Em vez de esponja, oração. Mas a essência permaneceu a mesma: salvar o corpo para salvar a alma. Veteranos das legiões que se retiraram para vilas e fortalezas levaram consigo o conhecimento. Eles ensinavam como tratar uma ferida com vinho, como enfaixar com tecido de linho tostado, como cuidar da pureza da água.
Essas técnicas simples sobreviveram aos séculos. Curandeiros medievais, sem saber sua origem, repetiam as práticas romanas quase literalmente. Até a própria palavra hospitalis, hospitaleiro, nasceu desses mesmos hospitais. E, no entanto, algo mudou. A medicina, outrora militar, tornou-se espiritual. O objetivo não era devolver o homem ao serviço, mas permitir-lhe morrer com uma oração. A cauterização com ferro tornou-se uma raridade, foi substituída por ervas e fé. Mas os arqueólogos encontram vestígios. Nos porões dos mosteiros são guardados os mesmos instrumentos que nos hospitais romanos, apenas cobertos com cruzes. O ferro não desapareceu, tornou-se um símbolo da crucificação. Assim terminou o ciclo que começou com a legião e a lâmina incandescente. Roma ensinou a humanidade a curar não por misericórdia, Mas por dever, e esse dever sobreviveu ao império. Cada vez que um médico toca uma ferida, nesse movimento há a sombra do antigo cirurgião, curvado sobre um soldado sob o calor de uma tocha. O império morreu, mas sua medicina permaneceu nas mãos daqueles que sabiam. A salvação exige dor. E por isso, enquanto o fogo arde e a respiração soa, a ciência romana ainda está viva, em cada gesto, em cada atadura, em cada som do ferro tocando a carne.